E aí, quando a gente olha para o conceito, né, a epistemologia vem de agradecer, de graça, né, ou seja, recebi uma graça. Quando nós olhamos para o conceito do ponto de vista científico, é separado em dois grupos de gratidão, digamos assim, né? Existe a gratidão, a emoção de ser grato, e existe o traço de gratidão. E aí tem distinções entre a emoção de gratidão e o traço de gratidão. O que seria a emoção de gratidão, né? Principalmente, a boa parte dos estudos focam na gratidão a alguém. Então, é o quão grato você é por ter recebido algo de alguém. Então, o simples fato, por exemplo, de nós termos ganhado a vida dos nossos pais. Por vezes nós temos essa tendência de olhar para o pai e para a mãe e reclamar, né? Ah, porque meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, porque... Ele te deu o que mais importa, ela te deu o que mais importa, que é a vida. Ah, mas eu acho que eles deveriam ter feito isso. Bom, se tu acha alguma coisa, faz com teu filho, com a tua filha. Talvez o teu pai e a tua mãe não tivessem o discernimento suficiente para oferecer algo diferente. Eles ofereceram o que eles tinham condições de oferecer. Lembra? Tudo que tu vê é o que há. Tudo que você vê é o que há. Se você ainda não me escutou falando essa frase, eu repito essa frase várias vezes, porque ela é a frase do livro Rápido e Devagar, que tá aqui, ó, do Daniel Kahneman, e ele diz essa frase no livro que, por vezes, nós vamos ter certas certezas na nossa vida que estão diretamente relacionadas com aquilo que nós sabemos. E tudo que tu vê é o que há. Se é aquilo que tu vê, é aquilo que tu conhece, é aquilo que há. Não existe outra verdade. E pode ser que, para os teus pais, aquilo ali era a verdade e era o possível. Como que a gente vai dizer que eles fizeram certo ou errado se era o que eles tinham condições de fazer? Então, que nós possamos fazer diferente. Então, é esse senso, sabe? A gratidão, quando a gente está falando de emoção para alguém, é isso de eu conseguir ter esta emoção de verdadeiramente ser agradecido por algo que alguém está me dando. E esse algo não necessariamente precisa ser uma coisa... Fiquei olhando aqui para ver se eu achava um presente, né? Aí eu identifiquei um propomóvel. Mas não necessariamente é uma coisa. Mas a vida, a suporte emocional, acolhimento, a amizade, sabe? Então, gratidão nesse ponto é o ato de agradecer ou ser grato a algo que outra pessoa está te dando, seja lá o que for. E isso é muito importante, porque ingratidão é um negócio tenebroso, né? As pessoas às vezes te geram um contexto de vida e te proporcionam coisas que daqui a pouco tu tá reclamando. Mas o que ela te ofereceu? O que tu aprendeu por meio daquela pessoa? Quando nós falamos de finanças comportamentais, a base das finanças comportamentais, um dos conceitos bases é justamente a aversão à perda, né? Ou seja, o fato de nós sobrevalorizarmos a dor de perder em comparação com ganhos. Então, perder dói mais do que ganhar. Quando nós olhamos para esse ponto de vista de que perder dói mais do que ganhar, quando nós estamos numa relação entre uma outra pessoa, eu tenho uma tendência, justamente pela aversão à perda, de não olhar para aquilo que eu estou ganhando naquela relação, mas sobrevalorizar as perdas. Então, se eu acho que aquela pessoa deveria agir de certa forma ou me ceder algo e ela não o faz, aquele não o fazer dela se sobressai em relação àquilo que ela fez. Só que nesse movimento, muitas vezes, nós somos ingratos. Quer ver um exemplo? Eu trabalhei muitos anos, né, em instituição privada de ensino, eu dava aula. E, obviamente, aconteciam coisas que eu olhava e dizia assim, poxa, eu não concordo com isso. Só que, por outro lado, era aquele ambiente que me propiciou tantos aprendizados, mas tantos aprendizados, que como que eu vou olhar e dizer assim, não concordo com isso, não vou fazer, ou vou fazer corpo mole, ou qualquer coisa assim. Porque se eu fosse a dona, eu faria não sei o quê, mas tu não é a dona. E para a dona ser dona, ela trabalhou muito para estar ali.
Eu não sei quais são as dores delas, eu não sei quais são os medos, eu não sei quais são os desafios. Talvez ela tá passando por uma fase tenebrosa. Como que eu, na época, uma funcionária que não tinha construído tudo aquilo, poderia querer criticar alguma coisa? E eu tô falando isso me autocorrigindo, porque muitas vezes eu olhava e pensava assim, nossa, não faz sentido isso. Eu faria completamente diferente. Será? Qual o nível de complexidade de problemas que existiam para ser resolvidos naquela instituição que eu não estava nem sabendo? Quando a gente fala de instituição privada, né, de ensino, existe, por exemplo, a faculdade, existe uma mantenedora e essa mantenedora tem vínculo direto com o MEC, né? Então, assim, preciso ter para ser uma mantenedora de uma faculdade, precisa ter toda uma regulamentação do MEC, né? E aí existe faculdade, a mantenedora, que no caso ali era tudo junto, né? Mas todo o colégio era do pré ao ensino superior, um nível de complexidade gigantesco, passando por várias dificuldades. Quais seriam os problemas que ela estava enfrentando que eu nem sabia? Como que eu gostaria que ela agisse diferente? Hoje eu olho e penso assim, puxa, minhas críticas lá e meu gasto de energia achando que deveria ter sido feito diferente foi completamente em vão. Não fazia o menor sentido. Então, desenvolver esse senso de até empatia, sabe, com as pessoas é muito importante. Porque depois, quando nós chegarmos no final, você vai ver o quanto de impacto isso gera na tua vida e no teu dinheiro. Chegaremos lá. Então, esse é um tipo de gratidão, né? É quando nós conseguimos ser, inclusive, empáticos, nos colocar no lugar do outro e agradecer o que o outro tem nos proporcionado, seja lá o que for.